Então vai dizer aí, qual que é o título? Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Então, Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos. Preste atenção, não está dizendo Cristo como Filho de Deus. Calma, ele é Filho de Deus. A expressão Filho do Homem é para revelar a natureza humana de Jesus. Eu trabalhava com um rapaz, que ele era técnico de radiologia médica lá no hospital do Servidor Público Municipal, na Vergueiro. Aí ele falou assim, eu estava lá na Beneficência Portuguesa. O homem mais rico do Brasil é Antônio Hermílio, não é? É, já partiu. O filho dele foi retirar um raio-x, que eles têm a Beneficência Portuguesa, eles fazem a gestão, né? E aí, rapaz, você não sabe da maior. O cara é rico, milionário, bilionário, não precisa usar um hospital público, que lá é misto, né? Mas ele entrou na fila e quando eu chamei ele, não lembro o nome dele, ele falou, não, eu espero. Não, senhor, passa na frente, por quê? Porque ele é empresário, ele é gestor, administrador, ele tem um monte de trabalho para fazer, né? Passa na frente aqui e tal. Ele falou, não, eu vou ficar na fila com a minha senha atrás de todas essas 30 pessoas que estão aí para tirar o raio-x. Aí ele falou, e ele sentou no meio do povo, ninguém sabia que ele estava um dos homens mais ricos do Brasil. Ficou na fila e tirou o raio-x, eu tirei o raio-x dele normal. Fiz os raios-x de todo mundo rápido para ele chegar lá, porque era o chefe. Quando ele saiu, tinha que passar no médico para mostrar a radiografia. Foi passar na frente, ele falou, não, eu vou esperar. Então, o fato dele ser, vamos chamar de dono, tá? Mas é gestor de tudo aquilo, o responsável por tudo aquilo, o líder de tudo aquilo, ele não usou esse direito que lhe cabia, nem usurpou essa glória que lhe devia. E tampouco se posicionou assim. Ele se posicionou como uma pessoa comum, normal. Aí o rapaz falou, isso mexeu comigo, porque às vezes a gente, igual ele era chefe da seção ali do raio-x, né? Eu trabalhava com uma pessoa chamada Betânia, que o Fabião conhecia, o raio-x conhecia ela. Ele falou, o fato de eu ser chefe aqui, eu sento na mesa com o pessoal, como com o pessoal, mesma coisa que eles. Eu ajo normalmente com eles, porque aquilo ali mudou meu jeito de pensar. Olha, não estamos falando nem de Jesus, estamos falando de um ser humano mortal. Ele se comportou como uma pessoa comum da sociedade, embora merecesse um respeito muito maior, porque afinal ele estava empregando nós todos. Mas ele se comportou como uma pessoa comum. É isso que um líder faz. Ele dá o exemplo. Ele não dá ordem. Ele é um modelo. Ele não diz como tem que ser. Ele expressa nas ações dele, no modo dele, em tudo, a semelhança. Veja, quando foram prender Jesus, Jesus Cristo se vestiu igual aos demais, aos iguais. A ponto de Judas falar, vocês vão perceber que é uma pessoa que eu vou beijar. Geralmente, quando você chega no local, você bate o olho assim, você vê o juiz com aquela capa preta, na verdade? Você chega num ambiente de delegacia, o delegado está de terno, não é assim? Está alinhado. É ou não é? Você chega num ambiente público, somente a roupa da pessoa já identifica a diferença dela e presta atenção que todo mundo trata ela com o maior respeito. É ou não é? Jesus ele escolheu naquele momento se vestir igual. A ponto de ter que indicar como era e quem ele era. E através de um beijo, que é a coisa mais íntima que tem, né? O que a mãe faz com o filho quando nasce? O que faz? Beijo. Você beijou? Sim. Você beijou primeiro. Eu beijei primeiro. Tava meio sujo, mas né? É o que tinha, né? O afeto de um pai, de uma mãe. Todo mundo que pega um bebê faz o quê? Dá um beijo. E depois dá presente. Vê que o beijo antecede o presente, não é verdade? O beijo vem sempre primeiro. Né? Você vai mandar uma saudação para a pessoa, manda um beijo para ela. As mulheres são assim, né? Manda um beijo, que é um ósculo. Então, essa expressão tão linda, tão rica, tão pura, tão nobre, tão digna, foi usada para a maldade. Como a palavra salve. Manda um salve aí pro pessoal. Mas salve é uma palavra divina que Deus enviou o anjo e fala, diga, salve a agraciada. Hoje em dia manda um salve. Manda um salve nesse sujeito, não é?
e tantas outras coisas. Camarada é uma palavra bíblica. Paulo falou a Tito, meu verdadeiro camarada. Você chamar alguém de camarada, diz que você está falando da Gília, aí, camarada. Não é? Então são linguagens e colocações que elas vão sendo desvalorizadas, a fim de não dar espaço, porque é sério. É igual não tem mais Feliz Natal, é boas festas. Você é contra? Não sou eu que sou contra, o mundo é contra Deus. Pelo contrário, eu sou a favor do Natal. Eu sou a favor de alguma coisa. Eu farei de tudo, qualquer forma, disse Paulo, dentro do que é justo, para que as pessoas remetam a lembrança a Cristo, para que o Evangelho seja conhecido. Ainda que não é a expressão exata daquilo que Jesus é, e Deus é, mas uma coisa é, o quê? Remete à memória da manjedoura, dos animais, dos 3 reis magos, dos pastores de Belém primeiro. Remete à memória de que eles foram apatriados, né? Foram perseguidos, foram para o Egito. Remete à memória de que eles foram pobres. Remete a uma série de lembranças bíblicas que pode despertar a um jovem adolescente uma curiosidade ou uma breve semente do reino dos céus para ele pesquisar hoje nos seus dispositivos ou em algum lugar, não é assim? Mas não. O Natal não é mais o menino Jesus vindo no ventre da Virgem. É o Papai Noel vindo na carruagem de viados que vem puxando ele, né? Os viados vêm puxando ele, né? Como é o nome daqueles bichos? Alce. As renas são viados, não são? O Papai Noel vem pelos viados, entra na chaminé, não entra pela porta igual Jesus, entra por outra parte, e tudo vai ficando engraçado e gostoso de ver. Fizeram um desenho, perdão, cortar. Eu não vi tudo, só vi o anúncio. É uma mulher aí, que ela é focada nesse negócio de LGBT. E aí parece que os reis magos são gays. Eu não prestei atenção direito, mas alguma coisa focada nisso. Se você quer fazer o que chamam de inclusão, se você quer fazer o que chamam de participar as pessoas de todo comportamento da sociedade e não haver preconceito, eu não tenho nada contra. Mas você não precisa descredibilizar a história da verdadeira. Você não precisa criar uma encenação, um cenário atípico da verdade. Por que ninguém... Imagina Moisés que levantou o cajado, e o mundo sabe que Moisés levantou o cajado, de repente, Moisés levantou um iPhone e apertou o aplicativo de abre o mar vermelho. Não, você não precisa fazer essa encenação. Se você achar interessante, legal, engraçado, não mexa com a fé, com a intimidade das religiões. Não façam isso, nem com a fé muçulmana, nem com a fé católica, nem com a fé espírita, nem com fé nenhum. Você não deve mexer. Você não deve mudar a história. Não é verdade? Descobrimento do Brasil, ainda que a história não seja tão assim, mas a história oficial é essa, ninguém pode colocar que foi um urubu que disse independência ou morte, né? Ninguém pode. Tem que narrar conforme é o oficial. Mas por quê? Por que zombar Jesus? Por que escarnecer o presépio? Por que desdenhar dos 3 reis magos? Que não sabemos se eram 3, se eram reis, não é? Mas uma coisa nós sabíamos, eram 3 sábios do Oriente, chamados de magos, não de magia, mas magos de astronomia, estudar os astros, né? Não a espiritualidade. Então, o valor das palavras, tudo, sem noção, foi mudado. Mas há um interesse mau para isso. Qual é o interesse? Aquele que está em Daniel. Ele mudará os tempos, mudará as leis, mudará a verdade, lançará por terra, fará isso e prosperará, até que o fim venha. E o fim chegou. O mundo se prepara para receber o dinheiro digital, o dinheiro virtual, tudo já é virtual. Seja por Pix, seja por aproximação, seja por cartão de débito ou crédito, seja por e-mails, seja por algo assim. Os pagamentos são digitalizados. Isso é muito bom. O reconhecimento facial, tudo isso que é muito bom, tornar-se-á... É como se a teia de aranha estivesse sendo fechada. E os cristãos são as moscas. Entende? E a aranha está esperando cada dia tecendo mais um bloco da sua teia, até que seja fechado toda a teia. E não precisa ela caçar a mosca. Você percebeu que a aranha não caça a mosca? E ela fica parada, né? E só faz a teia. A teia, ela atrai.
E a mosca sempre acha que vai conseguir passar pelas frestas do vão da trama. Não, pelo contrário, ela vai ficar presa ali. E ela vai se mexer, se mexer, se mexer, se mexer, se mexer. Quanto mais ela se mexe, mais ela se cansa. Até que uma simples picada da aranha vai imobilizando ela. Até que o veneno vai inoculado e ela consegue. Então, o que acontece? As agências bancárias estão fechando em todos os locais. Os dispositivos móveis por celular, por relógio, isso ninguém tem como frear isso. Mas o que isso sinaliza? Sinaliza que nós não devemos chorar. Jesus Cristo falou, quando isso acontecer, levantai os vossos olhos para o céu, porque o fim, a vossa redenção está próxima. É próximo que, ai meu Deus, eu vou morrer, não. Nós acabamos de ver agora um documentário dos cristãos no Cairo. Cairo, capital do Egito, país islamizado, muçulmano, onde o califa lá da época falou assim, se vocês cristãos querem sobreviver aqui sem ser mortos, só tem um local para vocês, o lixão. Então o Egito inteiro recolhe lixo e manda para o Cairo, o local que mais recicla lixo do mundo. É lá onde estão os cristãos. 80% do lixo produzido no Cairo, no Egito, é reciclado, porque os cristãos só vivem no lixo. Quer ser cristão? Seu lixo, vá para o lixo. É assim que o mundo trata os cristãos. Agora preste atenção, existe outros tipos de cristianismo no mundo. Cristianismo soft, cristianismo light, cristianismo level, tem vários tipos de cristãos. O problema não é se a igreja é preta, se ela é tradicional, se ela é pentecostal, se ela é uma igreja de raízes que remetem lá à linguagem do hebraico, sabe, aquelas coisas todas de Yeshua, não. A grande questão é saber se a igreja só tem louvores congregacionais. Não. A grande questão é, o que essa igreja prega? Eu quero saber qual é a mensagem. Porque os cristãos iniciais lá em Roma, eles pregavam no subsolo, 1, 2, 3 andares embaixo da terra. Era um calor violento. Imagina o calor que é de dentro da terra. Eles ali nasciam, casavam, tinham seus filhos e viviam, porque eram perseguidos por décadas e assassinados, lançados às feras. Olha o Coliseu de Roma aí. O Coliseu foi criado para a arte, para atrair a atenção do povo. E para atrair a atenção do povo tinha os gladiadores, já não era interessante. Interessante era feras comendo cristãos, que não queriam prestar culto ao imperador. Não é isso? Quem não falava, Ave César, salve César, Deus é César, meu Senhor é César. Quem não falasse linguagens como essa e correlatas, seria exterminado. Tinha que acender incenso. Incenso é para prestar culto a uma divindade. As religiões usam incenso para os espíritos, para as divindades que elas acreditam. Tanto é que quando Jesus nasceu, lhe ofereceram ouro, mirra e incenso. Ouro para declarar sua riqueza. Mirra, que ele era um curativo, mas muito amargo, que é o que ele passou, o Senhor Jesus. Ele tornava-se até um bálsamo mais amargo. E incenso, que era para revelar sua divindade, não para deixar o local cheiroso. Era porque assim se expressava a adoração, a veneração, acendendo o incenso, não é? Então, é isso que acontece. Quando a gente chega na Bíblia, no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 2, a palavra vai dizer assim, ó. Então, você vai ler aqui em Hebreus, capítulo 2, o que o autor do Hebreus escreveu. A carta aos Hebreus, lembrando, porque é Hebreus, que vem de Hebron, o povo de Hebron, né? Lembrando que Abraão era de Ur dos Caldeus e foi chamado para ir viver lá entre os hebreus. Então, ser hebreu é ser judeu. Esta carta foi dirigida aos judeus que estavam perseguidos, e perseguidos pela sua fé em Cristo estavam a ponto de apostatar. Então, ela é uma carta meio direcionada para livrar os cristãos da apostasia. Cristãos iniciais, que eram os judeus. Porque eles queriam voltar não para Israel, para Jerusalém, não. Eles queriam voltar para a religião do judaísmo, judaica. Então, nesse momento, você vê que a carta é a única carta de Paulo que não tem de Paulo para Silvano, de Paulo para Tessalonicenses, de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque somente se tivesse o nome Paulo na carta, imagina uma carta chegando na sua casa, foi Paulo, joga isso fora, não quero ler não. Se você receber sua carta assim escrito de Adolf Hitler, você abriria? Não. Paulo estava sendo difamado como se fosse assim, o Hitler. Stalin, Lenin. Então Paulo falou, eu vou escrever o conteúdo. Que é isso? Uma carta. Vamos ler essa carta.
Quando eles foram lendo, nossa, é verdade, meu, é verdade, que coisa, eu nunca percebi. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então ele não colocou o nome, mas tem muitos indícios verdadeiros. Como ele falou, já está solto o irmão Timóteo, não é? Era alguém próximo a Timóteo. Mas tem muitos, muitos outros sinais, como ele falou, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que está em esse é o meu sinal em todas as cartas ao se despedir. Todas as cartas dele acabam com esse versículo, a graça. Sempre é a graça. Então, capítulo 2, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Olha, vocês são cristãos, vocês não esqueçam de uma coisa. O Senhor Jesus disse, porque ele conviveu com os apóstolos. Ele disse, vocês devem temer a Deus, gente. Temei aquele, está lá em Mateus 10, temei aquele que tem poder de lançar a vida de vocês no inferno. No versículo 28, o Senhor Jesus disse, e não temais os que matam o corpo. Presta atenção, por que a pessoa tem tanto medo de morrer? Porque ela quer ter prazer nessa vida. Não é pecado ter prazer na vida, não é errado fazer as coisas listas. Mas você não deve temer quem te mata. Por que não? Então eu devo sair por aí de cara aberta? Não, gente. Está dizendo, não temais, porque se em razão da sua fé, da sua crença, alguém te matar. Por quê? É o que estava acontecendo com os cristãos judeus. Eles estavam com medo de morrer. Não temais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. Então o que está em jogo? O corpo ou a alma? A alma. Louco. Esta noite pedirão seu corpo? Não. Esta noite pedirão a tua alma. E aí você vai passar a eternidade aonde? Então o que está em jogo é a alma, não é o corpo. O corpo é algo maravilhoso, não é? Todas as coisas Deus criou pela palavra. Mas o homem ele fez com as suas próprias mãos. Pegou, segurou em suas mãos e soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que o inimigo luta tanto quanto o homem, que o homem é chamado para ser a imagem de Deus. O inimigo das nossas almas odeia a imagem de Deus. Entende? E ele cria outras imagens de adoração, veneração, de zelo, ainda usando o homem. Então o Senhor Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Aqueles cristãos que sofriam, eram torturados, privados de seus cônjuges, filhos, família, mortos ao fio da espada, dilacerados pelas feras, lá no Coliseu de Roma, na arena. Aqueles cristãos perseguidos na Rússia, que matou milhões, não foi milhares, foram milhões. Que a China também matou milhões, a Coreia matou milhões de cristãos. Eles sim choravam, sofriam, mas eles conheciam esse texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei sim. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque o espírito volta a Deus que o deu. O espírito, que é a vida que temos, ele possui uma alma que está dentro de um corpo. Esse espírito, essa vida, ela vem de Deus. Preste atenção. Não se vendem 2 passarinhos por um centil e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não valeis mais vós do que os passarinhos? Então, preste atenção no 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, quando você vive confessando Jesus, Jesus está te confessando lá no céu. E quando você nega Jesus, você nega que você é cristão? Você não pode dizer que você é cristão porque vão matar o seu corpo. Não deixa ninguém saber que você é cristão que vão tirar o seu emprego. Não deixa ninguém saber que você é cristão que vão te atrapalhar na escola. Diz que você é espírita, é católico, romano. Mas qualquer que me negar, qualquer, bispo, arcebispo, pastor, padre, homem, mulher, criança, velho, espírita, ateu, incrédulo, mas qualquer que me negar diante dos homens, você é cristão? Eu não sou cristão não. Negou, né? E você acha que Jesus está fazendo um like para você lá no céu? É isso aí, filhão.
Eu morri, sofri chicotes, cravos nas mãos, nos pés, lança no coração, para você fazer isso por mim? Que consideração você tem por mim? Com coroa de espinhos e você se coroando de mentira? Não, não, não. Olha o 33. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Não negue Jesus por nada. Se eu falar que sou cristão, eu vou ser perseguido. Se eu falar que sou cristão, eu vou perder meus valores. Se eu falar cristão, isso, então, meu amigo, você vai perder até o seu corpo, a sua vida, mas você não vai negar que você é cristão. Porque alguém pode ser salvo por você ser luz do mundo e sal da terra. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, mas aí eu vou perder a paz se eu disser que eu sou cristão. Mas Jesus falou, eu não posso trazer paz humana, eu posso trazer paz de espírito. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Alguém vai ceder. Ou o homem ou o pai. Ou alguém vai ficar firme na posição. E a filha contra sua mãe. Mas cadê a caridade? A caridade está dizendo, eu vim pôr em dissensão. Eu vim separar o joio do trigo, o fiel do infiel, o que quer, o que não quer. A caridade está dizendo isso aí, ó. Deus é caridade. E a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem vai ser a besta do Apocalipse? Serão os seus familiares. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim não é digno? E quem ama o filho, ou a filha, mais do que a mim não é digno? Então Jesus está dizendo, se eu amar mais a pessoa que eu gosto tanto, minha mãe. E quando tiver de escolher agradar a Deus ou agradar minha mãe e meu pai, meu filho e minha filha, e deixar Deus em segundo plano, eu não sou digno dele. Quem não toma sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem recebe vocês, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Para encerrar. Qualquer que tiver dado só um copo de água fria. Coisa mais simples, né? Você pega um copo d'água e dá para a pessoa. A um desses pequeninos, em nome de discípulo. Então, quando você encontrar um discípulo, dê um copo d'água para ele, viu, gente? Em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então não vai perder o galardão quem der um copo d'água. Ah, meu amigo, você pode dar muita coisa, mas se você negar Jesus, você vai perder tudo. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Qual que é o título mesmo? Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos. Como filho do homem, uma pessoa divina, de Deus, mas se comportou como ser humano. Como está em Filipenses 2, ele esvaziou-se da sua natureza divina. Não é ele não a teve, ele não fez uso dela, quando diz esvaziar-se. Ele é Deus encarnado, então ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50-50. Ele é homem e ele também é Deus, mas ele não viveu como Deus. Para mostrar-nos que é possível, como um homem de Deus, viver nessa terra. Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos, é sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Os cristãos hebreus estavam com medo, negando Jesus, por causa do emprego, uma casa, uma vida, uma ajuda, uma família. Uma necessidade que todos temos. Mas nenhuma necessidade deve ser maior do que a necessidade de ter Jesus Cristo. Falou, gente, tenham diligência, sejam cuidadosos, sejam cautelosos. Atentem com mais diligência para a coisa que vocês estão ouvindo. Não leve na brincadeira, não. Não pense que Deus será bonzinho porque nós somos de Jesus. Ao passo que os do Antigo Testamento não conheciam Jesus. Não pensem que vocês são judeus cristãos e para vocês será melhor. Pelo contrário. Portanto, leia.
Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. É muito fácil se desviar do Evangelho. Não acredite que é difícil largar a fé. As distrações do entretenimento, das festividades, dos prazeres, da liberdade, de ter segurança num mundo sem Deus, faz a pessoa se desviar. O dinheiro faz a pessoa se desviar, porque a pessoa passa a amá-lo e ter nele o seu conforto, porque ele traz conforto. A segurança, porque ele traz segurança. O prazer, porque ele traz prazer. Mas um conforto sem Deus, uma segurança sem Deus e um prazer sem Deus. Ter autoridade, ter ousadia, conquistar bens e coisas. Cuidado para você não se desviar daquele que é do alto. Você pode estar orando em espírito em todo o tempo. Como assim? A maior oração que você faz para Deus é em espírito. Claro que Jesus orava de joelho. Claro que Jesus orava às madrugadas. Mas você pode viver em espírito orando, intercedendo. Deus é espírito, ele é onisciente. Antes que uma palavra nos venha, a boca ele já conhece. Então você ora em espírito. Você está limpando a casa? Limpe em espírito. Assim, quando você achar a sujeira do seu filho, da sua filha, você não peca, né? Eu já falei para não colocar isso, você se segura, meu Deus, eu estou orando, estou tentada. Está lavando a roupa, está cansada, né? Está um fardo. Lave em espírito. Você, homem, está trabalhando, vai trabalhando em espírito. Se a martelada pegar no dedão, glória a Deus! Você já não peca, não é verdade? Não fala uma palavra inconveniente. Então, andar em espírito é muito importante. Porque te faz viver em comunhão com Deus. Se você começar a praticar e exercitar isso, você não é um zumbi, pelo contrário, é o oposto. Você é uma pessoa atenta, lúcida, percebida, como diz Jesus. Estais, pois, apercebidos. Quando todo mundo estiver em paz, em segurança, virá repentina destruição. Esse cerco que está sendo feito, digitalizado pelo mundo, essa teia que está sendo tecida, não é para pegar os do mundo. Não. A marca, o código, chamem de marca da besta, chamem de chip, chamem de tatuagem, chamem do que quiser. Será para todos os habitantes da Terra, para que todos o adorem. Ninguém consegue mais. Por exemplo, 30% da população mundial vive de ajuda dos governos, que explora os outros. 30% da população mundial recebe benefício do governo. Aqui no Brasil, e eu sou a favor do benefício do governo, sou contra não, viu? Sou a favor de toda pessoa que precisa fazer uso de benefício, que faça. Ele é um cidadão que paga imposto. Mas lembre-se, uma hora pode te fechar a torneira de repente. Exceto se você fizer uma aceitação. O Elon Musk, com os sheiks árabes, lá na terra do petróleo, ele disse assim: eu proponho uma renda universal global, que todo cidadão do mundo ganha aí, imaginemos, $1.000, lá nos Emirados Árabes. Porque assim a gente acaba com a desigualdade e a fome do mundo. Mas todo mundo vai ter $1.000 vindo não por um banco, mas por uma conta governamental, onde os governos vão dizer o que a pessoa recebe e não recebe. Então, o ser que está sendo armado. Os cristãos, eles têm que ficar mais alegres, não tristes. Jesus falou: quando vides que essas coisas estiverem acontecendo, levantai os vossos olhos, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Por quê? Porque nessa hora o trigo já amadureceu, é hora da ceifa. Quem tinha de crer já creu, quem não quer crer não creu, quem tem de ser fiel já foi, quem não é não foi. E ele enviará os seus anjos, não homens carnais humanos, os seus anjos do céu, está escrito anjos do céu, para colher o trigo, que ele virá com trombeta. Então é uma hora de se preparar para a colheita. 2026 não é nenhuma data especial, mas é o dia de se preparar para a colheita. Jesus vai voltar em 2026? Ele pode voltar em 2200. Eu não sei o dia, mês de ano, ninguém sabe. E se alguém sugestionar, já está pecando. Mas 2026 é o ano da colheita. A gente tem que escolher quem vai nos colher. Para sermos trigo ou para sermos joio? Para irmos para o céu ou para sermos lançados no fogo? Portanto,
convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é muito fácil se desviar das coisas que a gente ouve. É muito fácil se desviar. Veja, você ouve na lateral, mas você vê na frente. Olha o que está à sua frente, diante dos seus olhos. Lembre daquela frase, bendita seja aquela frase que o evangelista dizia ao peregrino: aconteça o que acontecer, jamais saia Do caminho. Você caiu, mas caiu fora ou no caminho? No caminho. Fica no caminho. Você se arrebentou fora ou no caminho? No caminho. Então fica no caminho. Você passou tristeza? Fora ou no caminho? No caminho. Você foi injustiçado dentro ou fora do caminho? No caminho. Você viu escândalos dentro ou fora do caminho? No caminho. Nunca saia Do caminho. do caminho. Nunca acredite que você vai conseguir voltar. Porque nem sempre, quase nunca as pessoas voltam. Por quê? Porque o embaraço da teia da aranha as prende. E elas, quanto mais elas se mexem para melhorar, vou melhorar minha vida aqui que eu volto para Jesus. Consegue? Não consegue. Não é porque elas são ruins, não. Não. Não é porque elas são menos boas do que os que permanecem, não. É porque elas se prendem. Elas se prendem, se embaraçam com as coisas dessa vida. O Senhor Jesus falou: guardai-vos que o vosso coração não se encha de glutonaria. Quem gosta de comer bem aí, ó. E bebedices. A pessoa só vive para comer e beber. E dos cuidados dessa vida. Guardai-vos dos prazeres dessa vida. Porque vai ser de repente. Mas e a marca da besta não vem antes? Não, pode ser que não. Pode ser que seja hoje a vinda de Jesus. E aquilo que a gente entende como marca da besta, que é real, não é mentira, já esteja acontecendo. Mas é sutil. O ladrão, quando ele não vem pela porta dos fundos, ele vem pela chaminé. Quando ele sabe que você colocou a grade da chaminé e um cachorro na porta dos fundos, ele entra pela janela da esquerda. Quando ele sabe que você sabe que ele entra pela porta dos fundos da chaminé e a janela da esquerda, ele entra pela janela. Da direita. E aí, quando ele sabe que você fechou todos os lados, ele cava um buraco. E vai lá embaixo, lá no profundo, e entra por baixo. Não é assim que tem ladrão que faz? Sim. E cava até achar aquela casa. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente por Jesus, como está em Hebreus 13:8. Mas o ladrão, ele sempre tem um jeito sutil de mudar. O que antes ele vinha escancarado, na nudez, agora ele vem com ar de piedade, misericórdia, cuidado, zelo, carinho e docilidade. Ele sabe enganar, porque ele é um estelionatário, ele é um 7-1, ele faz falcatruas, ele sabe ser um camaleão, se transfigurar num anjo de luz, ou numa anja, né, de luz, mas é o ladrão. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele está atuante, está ativo na vida dos desapercebidos. Cuidado com pessoa distraída com as coisas do mundo, cuidado com você se você é distraído com as coisas do mundo. A distração tira a concentração acerca da salvação. O entretenimento lhe arranca o discernimento. E a pessoa entra ano, sai ano, e o modismo que vai tendo a cada ciclo vai deixando ela abobada. O que a palavra chama de insensata, lesa. Mas ela está rica de conhecimentos mundanos e miserável do conhecimento de Deus. Então, nesse momento, os hebreus estavam tentados a voltar, a negar Jesus, porque não estavam aguentando o cerco, o aperto, as falas, as tristezas, todo mundo indo embora, largando a fé. Eles falaram: não, eu não vou largar a fé. Eu não vou largar a fé. Por quê? Ah, Deus vai me entender. Não, Deus não vai te entender. Deus vai ter misericórdia de mim. Deus não vai ter misericórdia de quem o nega. Jesus já disse: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei. Mas eu não estou negando Jesus. Está sim com a sua conduta. Está sim com a sua fala. Está sim com a sua deserção. Está sim com o abandono da chamada do ministério da igreja. Está sim em deixar de amar os seus irmãos. De cuidar e zelar dos necessitados, dos aflitos. Ah, eu cansei. Ninguém cansou mais do que Jesus. E ele caiu, não no pecado, caiu no caminho. Mas Deus o ajudou. Mas ele estava no Caminho. do Gólgota. Mas Deus o ajudou. E às vezes envia alguém até de fora, um sirineu,
que depois disso que se converteu lá em Atos, né? Sim. Pai de Simão e Rufo, não é verdade? Não. Deus estava mostrando para nós que se Jesus cansou, nós também vamos cansar. Jesus desfaleceu-se, nós também vamos ter momentos de desfalecer. Mas nunca podemos abandonar o caminho. A comunhão, o partir do pão, o batismo que fizemos, a renúncia, a vocação, o chamado, o propósito que Deus fez em nós. Nós temos que carregar a nossa cruz até o fim. Aquele que recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Mas eu fiz tanto para Jesus. Está cobrando, é? Está cobrando, é? Mas eu dei minha vida, meus haveres, meu suor. Está cobrando, é? Ele não disse aquele que der tudo. Ele disse aquele que perseverar até Fim. o fim. Tem gente que não tem nada para dar, gente. Como se Deus quisesse alguma coisa. Deus só quer que nós permaneçamos com a cruz até o fim. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Continua. Então, é fácil se desviar das coisas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, Se a lei, os ensinos da antiga aliança, aquelas palavras que os anjos falaram, permaneceu firme até a vinda de Jesus. Mas só teve colheita má quem semeou o mal. Presta atenção. Porque se a palavra falada pelos anjos, a lei, permaneceu firme, e toda transgressão, toda transgressão. Então quem viveu uma vida dissoluta, rebelde, e a desobediência recebeu a justa retribuição. a justa ou a injusta? Justa. O sujeito matou, roubou, enganou, adulterou, desonrou pai e mãe. Ele colheu o quê? A justa retribuição. A lei foi feita para os injustos. Então, foi injusto, recebeu a justa retribuição. Ele não recebeu nada de maldição, ele só recebeu a colheita do que ele plantou. Aí você acha que isso é injusto, não é? Você acha que isso é injusto. Então uma pessoa se converte, deixa você pregar para ela arrependei-vos, você fala, você está assim por causa da maldição da lei. Olha aqui, Deuteronômio 28, ó. Olha aqui, ó. Você está desempregado, ó, você vai ter uma casa e não morar nela, ó. Peraí, mas você não vai ver a situação da pessoa que é assassina, é mentirosa, fez 3 abortos, enganou pai e mãe, trai o marido, trai a mulher. Você não vê nada disso. Você só prega as maldições da lei pra ela. Aí ela, nossa, coitadinha de mim. Gente, eu não tenho culpa, não, isso é a maldição da lei. Aí ela, então agora, aí ela se converte. Aí quando ela se converte, que ela peca depois de convertido, se é que tá convertido, né? Aí eu pequei. Não, você não pecou, foi sua alma. Você não quer pecar, você é bom. É a sua alma que é ruim. Ah, não sou eu não, é a sua alma. Aí a pessoa é ensinada a nunca se humilhar, reconhecer. E ela, sem se perceber, está dia após dia semelhante a eles, recebendo a justa retribuição. Ela está recebendo a justa retribuição. Veja se Jesus prega isso. Não. Cristo já nos livrou da maldição da lei. Então nós temos que estar em Cristo e não nos preocupar em viver ou não viver a lei. Esses dias uma pessoa estava irada com raiva e falou assim, a lei me pegou. Eu falei, então você está fazendo mal para a pessoa e foi a lei que te pegou. A lei me pegou, eu fiquei irado. Espera um pouquinho. Você está fazendo mal e a lei te pegou? Eu falei, não, filho. Disse Jesus, do interior do coração do homem procede a ira, o ódio, a revolta. Não é a lei, não? Falei, disse Jesus. Mas e a lei? Vamos ficar no disse Jesus? Eu entendi, então a gente tem que viver. É exato que disse Jesus. Mas a lei não produz a ira? Produz sim, para os que estão debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Você está na graça ou na lei? Na lei. Se você estiver na lei, eu não posso nem te atender, porque eu só atendo quem está na graça. É como peregrino. Aconteça o que acontecer, jamais saia Do caminho. O caminho é a graça, gente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus te salvar, é um dom de Deus cuidar de você. É um dom de Deus te alimentar, te suprir, te levantar quando você cai.
Mas se você desviar do caminho... Porque se a palavra falada pelos anjos Antiga aliança. permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então eles não foram injustiçados, não? Não. Continue. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi... Então você acha que se os outros não receberam, você vai receber só porque você está na graça? Como escaparemos nós? Gente, como é que a gente vai escapar? Olha o exemplo das pessoas que viviam lá e receberam, colheram o que plantaram. Como é que nós vamos escapar? Você acha que a gente vai escapar mesmo? Claro que não. Como escapar? É uma pergunta. Como? Como escaparemos? Nós, Cristãos. Nós que conhecemos o Novo Testamento. se não atentarmos para uma tão grande salvação. Se você não atentar para a salvação grande, como é que você vai escapar? A lei é impotente para salvar. É incapaz. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Se você voltar a viver uma vida moralmente, eu não mato, eu não roubo, faço mal para ninguém, eu não adultero, eu não desonro meu pai e mãe, você acha que você vai ter salvação? Claro que não. O homem é salvo pela graça e não pelas obras. Eu não faço isso, não faço isso, não faço isso. Pelo contrário, salvação é para aqueles que estão no caminho. Tanto é que os discípulos, primeiros cristãos, eram chamados de seguidores do caminho. Quem é você? Eu sou seguidor do caminho. Olha que coisa linda. Antes de serem chamados cristãos, que foi lá em Antioquia, né? Os cristãos eram chamados de seguidores Do caminho. Por isso que foi dito, aconteça o que acontecer, jamais saia. Do caminho. Não saia do caminho. Viva no caminho. Então a nossa vida é um caminho. Como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Então a salvação começou em Jesus, não começou em Gênesis. Em Moisés, em Abraão, em Noé, não. Começou em Jesus. Lá era o anúncio da lei. Nós estamos falando do anúncio da salvação. começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então foi confirmada pelos apóstolos. Eu estava lá, eu ouvi, ele ressuscitou Lázaro, ele andou sobre as águas, ele multiplicou o pão, e acima de tudo ele subiu aos céus, ressuscitado ao terceiro dia, dentre os mortos. 40 dias ele ficou comigo, ele subiu. Eles eram testemunhas oculares, vivas. E as palavras deles tinham vida, por quê? Porque eles viram Jesus? Não. As palavras deles tinham vida, por quê? Porque eles palparam Jesus? Não. Porque eles tinham o dom do Espírito Santo. É entendimento sem o dom do Espírito Santo, é inchaço. A ciência do amor de Deus, que é o Espírito Santo enviado, edifica. O entendimento, os dons, são frutos do Espírito. A raiz, o início de tudo, a semente é o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo, vivendo a vida honesta. O Espírito Santo é dado a quem crê, a quem ama, a quem obedece, a quem vive, a quem pede. Testificando também Deus com eles. Peraí, então Deus testificava. Quer ver só um exemplo? A pessoa, para ter uma fé verdadeira, genuína, é um dom de Deus. O Espírito Santo já está atuando nela. Quando uma pessoa crê em Jesus de coração, e só você sabe se você crê de coração, o Espírito Santo já está nela, mas ela não é perfeita, o Espírito Santo está nela. Agora, se ela tem uma fé, mas ela vive torta, não, o Espírito Santo não está nela. Ela é da maldade, ela crê em Jesus, igual os demônios creem e estremecem. O Espírito Santo não está nela. Mas se ela crê, ela está no caminho, carregando a cruz, o Espírito Santo está nela. Porque crer e permanecer, meu amigo, só pelo Espírito Santo. Ainda mais os jovens, hoje que tem muito mais ofertas de pecado, de maldade. Um amigo meu que trabalha em Osasco disse que ele vai lá onde faz pré-natal. Há 20, 30, 40 anos atrás que ele ia, 35 anos atrás, ele só encontrava mulheres de 30, 25 anos. Hoje ele encontrou 20 jovens de 12 anos. Tudo grávida. Ele falou, vai em maio e junho dias. Eu falei, eu não. Ele falou, não, vai lá. Passou o carnaval, você vai ver 80, 90% de quem está na pediatria. Aliás, de quem está no pré-natal, jovem de 12, 13 anos. É uma criança cuidando de outra? Criança. E quando vai ver, a mãe tem 35 anos, cheia de tatu, dos piercing, toda jovenzona. Não tem nada contra, viu? Só até
Sou até indiferente a isso aí. Não faz questão nenhuma para mim se a pessoa é o que é. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você vê que é uma criança velha cuidando da criança média que cuida de uma criança nova. Pessoas sem Deus. Então, para os jovens hoje, está muito mais difícil. E sempre quando ele está revoltado, ele quer fazer uma tatuagem. Né? O negócio é ficar revoltado. Taca piercing no nariz, piercing no bico, piercing na orelha, piercing embaixo da língua e toma tatuagem. Você tem alguma coisa contra a tatuagem? Eu não. Contra o piercing? Eu não. Porque se um piercing está pouco... Põe 2. Se 2 está pouco? 3. E se 3 está pouco? 10. Fica à vontade. Quem põe piercing, que põe mais piercing? Ainda. Está escrito. Quem faz tatuagem, faça mais tatuagem? Ainda. Está em Apocalipse? 22:11. O senhor está falando, no trabalho que eu faço, fui num lugar e tinha a cabeça do menino, assim, em cima da sobrancelha, escrito revolta. Ele estava revoltado com o quê? Com o Luiz Inácio, com o Bolsonaro? Ele tá revoltado. Eu falei, mas por que você fez essa tatuagem? Perguntei, né? Ele falou, não, porque eu tava revoltado e decidi escrever revolta bem aqui na testa. Esse não precisa nem do chip da besta, né? Ele mesmo se chipou, né? Que o senhor tá falando, né? Que a pessoa revoltada vai lá e faz tatuagem. Realmente. Ah, eu tenho um cunhado meu que fez revoltado, que fez do pescoço assim, meia. Esse é meu cunhado. E eu gosto dele, mas ele gosta de fazer uma tatuagem, fazer o quê? Tem jeito pro revoltado? Tem. Tem jeito pro que tatua 666? Tem. Se o homem se arrepender de todos os seus caminhos e se converter. É que Deus estava falando ali com Salomão em espírito. Quando ele falou, se esse povo que chama pelo meu nome, primeiro tem que saber o nome de Atos 4:12, que é Jesus, se humilhar. E as pessoas estão tão valorizadas que elas não conseguem mais Se humilhar. Elas conseguem humilhar o outro. Orar. Buscar a minha face. Se converter. Se arrepender dos seus maus. Caminho. Eu me arrependo de ser cristão, de vir para a igreja. Tá errado, tá ao contrário. Eu me arrependo de ter sido Jesus, perdi minha juventude. Eu ganhei, foi eternidade, meu filho. Ninguém me foi mais jovem do que eu. Eu era um jovem bonito. Era, né? Mas depois casou, ficou desse jeito aí. Não, nossa, no auge da juventude, ganhando bem que só. Eu falei, não, larguei o prazer do inferno. Eu podia viver as vidas que eu vivia. Eu falei, não, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu podia falar, não, eu vou deixar para ter Jesus com meus 50, 60, 70 anos. Não, eu quero Jesus. Oportunidades de todas as formas e jeitos lícitas de trabalhar, viver, ter uma boa formação, ganhar dinheiro, me veio. Lícitas. Eu falei, não, eu prefiro a cruz. E vocês, preferem o quê? A cruz. O que você prefere, jovem? A cruz. É a cruz. Você, meu jovem, o que é que você prefere? A cruz. Eu não vou passar pro Dedê, que ele tem 50 anos, tá? Isso não é jovem. Dedê, o que você prefere? A cruz. Fofinho, ó. A cruz. Qual a sua idade, meu? Qual a idade desse jovem aí? O que você prefere? A cruz ou a gelatina? Tem 4 anos. 4 anos? O que ele prefere? A cruz. Esse aí é o pai dele que leva a cruz dele. Moça, o que você prefere, querida? A cruz. Qual a sua idade? 16. 16 anos e prefere a cruz. Tem coisa mais linda do que a rude cruz? Tem coisa mais bela, mais bendita do que a cruz? Ela faz sofrer? Claro, porque a salvação é assim, é um sofrimento. É com dificuldade que quem está na cruz se salva. E esse jovem revolta? Lamentável a situação dele. E ele não pode não ser um mau jovem, não tem quem o ensine. Por não ter quem o ensine, ele perde as oportunidades da vida honesta. Se não ter quem dá um bom conselho. Por isso você peça sempre a Deus, Senhor, me dá inteligência para dar um bom conselho. Não é meter o bico na vida dos outros, não. É dar um conselho a quem quer conselho. E eu, por falta de ter quem me aconselhasse, eu fiz muita coisa errada na vida. Mas também, às vezes, eu recebia conselho e não fazia, né? Tem que reconhecer. Então, o povo é chamado a se humilhar, orar e buscar o Senhor. Aí ele disse, meus olhos estarão nessa casa perpetuamente. Agora, que casa? É a casa Jesus ou a casa de Salomão? Qual casa? A casa de Jesus, porque ali esse templo de Salomão não ficou pedra sobre pedra. Por não saber interpretar, Deus fala na linguagem espiritual e os homens entendem na linguagem
humana, física, carnal, animal. 2 e 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus confirmou? Deus confirmou a pregação dos apóstolos. Deus vai confirmar a pregação de cada um de vocês. Deus vai confirmar tudo que vocês falarem e viverem. Se tão somente vocês terem o dom do Espírito Santo e buscarem viver em amor. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas. Deus fez isso para dar o testificar no povo. Como o João falou ontem. Por que o Espírito Santo ele veio em Atos, em todas as línguas? Poderia vir no grego, no hebraico. Ele poderia vir em qualquer linguagem, não é verdade? Siríaco, japonês, francês, alemão. Mas por que o Espírito Santo... Me diga o que você leu aí, João. Lendo o livro de Atos, a primeira manifestação do Espírito Santo sendo derramado na vida dos apóstolos e dos que estavam com eles foi o dom de línguas, que na verdade... Vários idiomas. Que na verdade Deus estava demonstrando que a mensagem do Evangelho era para todas as nações do mundo. Você vê o cuidado que o Espírito Santo tem de permitir que todos conheçam. Leia. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Distribuídos por sua vontade. É Ele que distribui os dons. É Ele que distribui a graça. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Nenhum de nós escolhe crermos muito, crermos pouco, temos mais ou menos compreensão. O que nós devemos escolher é buscar o Espírito Santo. E é Ele que vai dar curso, vai guiar, vai conduzir cada um de nós. Ser alguma coisa ou não tem relevância. O que tem relevância é ter o Espírito Santo. Ninguém é mais por ter mais virtudes ou dons. E se o tem, é por graça. Continue. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Esses anjos lá que deram a lei, não está reservada a salvação para eles. Estamos encerrando. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembre? Deus se lembrou dos homens? Tiago, Deus se lembrou dos homens? Lembrou. Deus amou o mundo de tal maneira? Lembrou. Deus valorizou o ser humano? Sim. Deus quer salvar essa raça pecadora? Sim. Deus ama os que o rejeitaram? Ama. Que é o homem para que dele te lembres? Como pode um Deus tão grande, tão infinito, sair da sua morada para vir para esse charco de lodo? Deus ama os homens? Ama. Que é o homem para que dele te lembres? Deus se lembrou! Lembrou. Deus Você amou não lembrou o mundo de de tal Deus? maneira, né? Você não lembrava de Deus, nem eu? Não. Mas Deus se lembrou? Dos homens, da Que é humanidade. o homem para que dele te lembres? Meu Deus, o homem não é nada, o senhor lembra dele. Eu sou prostituta, eu sou ladrão, eu sou bandido, o senhor lembra de mim? Eu sou mentiroso, apóstata, herege, profano, e o senhor lembra? De mim. Você já chegou a pensar? O que você já pensou? Meu, não é possível que Deus gosta de mim, não. Eu fui tão mal. O que você já chegou a pensar? Conta aí. Já cheguei a pensar várias vezes. Eu falei assim, Deus nunca vai lembrar de mim, de tantas iniquidades, maldades. Você pensou isso mesmo? Já pensei. Quem já pensou isso aí? Eu já pensei também. Como é que Deus pode lembrar de mim, ser tão pecador, sujo, imundo? Como é que ele foi descer de lá da glória de Pra Deus lembrar? para lembrar de mim? Quem jamais lembrou, pensou isso aí? Eu também. Eu já pensei também que não tinha nenhuma serventia para Deus, que Deus não ligava para mim. E assim, todos esses pensamentos assim de
distância de Deus. Né? Quem mais já pensou isso aí, Manuel? Você já pensou isso? Já pensei A vida que também. Você vivia sem vida? Já pensei também. Eu já pensei, puxa, eu vivo nessa vida e Deus se lembrou de mim. Deus nem sabe que eu existo. Deus nem sabe que eu Você chegou a existo. pensar nisso? Já pensei. Quem mais pensava isso? Eu já pensei também. Como? Já pensei, já pequei tanto, já entristeci tanto a Deus que acho que eu tô fora da graça, acho que não tem mais chance pra mim. Acho que Deus não se importa mais comigo, eu já pequei tanto. E Deus lembra? Você já pensou isso também? Sim. Como é que foi? Devido às coisas que nós viramos as costas, né, para Deus em alguns momentos, o peso, né, do pecado, da nossa desobediência, nos faz achar que não existe mais solução. Aí Deus? Deus mostra para nós que é o contrário, que Ele nos ama. E vocês? Claro, todos já pensamos isso. O que é o homem? Olha como o homem vive. Tem medo de ler esse versículo? Que o homem, para que dele te lembres? É Hebreus 2,5, né? 2,6. 2,6. Que é o homem, para que dele te lembres? O filho do homem, para que o visites? Você pensava assim também? Meu Deus do céu, mais um aqui, ó. Deixa ela falar. Como é que você pensava? Fala aí. Eu achava assim que por tantos erros, tantos pecados que eu tinha, como que Deus ia olhar pra mim, né? Mas eu vi que realmente a misericórdia de Deus é muito grande. E quando você viu que ele não se importava com seus erros, mas com você? Na verdade, assim, na medida com que eu fui compreendendo a palavra e tudo, é como se eu visse assim, que pra Deus tinha solução, sabe? Me diz uma coisa, você se importava com a baleia, com o golfinho, em fazer faculdade de bióloga marinha ou com sua salvação? Não, com a baleia e com o golfinho. O que você estudava? Biologia marinha. Então ela queria mais se preocupar com o golfinho. Eu gosto de golfinho, acho bonita a baleia. Vamos se preocupar com a salvação, né? E você, pensava nisso também? Pensava, né? Na verdade, eu até cheguei a questionar a Deus, né? Questionar mesmo, assim, conversando. O que o senhor quer comigo? Mesmo lá no mundo? Mesmo no mundo. Eu estava no mundo que não questionava Deus, mas o que o senhor quer comigo? Eu me via tão pecador, tão cheio de maldade, pecados, imundícias, que eu falava, mas o que o senhor quer comigo? Tem tanta gente boa aí, tanta gente melhor, e o que o senhor quer comigo? Eu ficava questionando, por que o senhor quer me salvar? O que há de bom em mim? E quando você percebeu que Deus lembrou de você? Aí as lágrimas rolaram nos olhos, o coração se encheu de gratidão, e eu queria achar uma palavra que eu pudesse expressar a minha gratidão a Deus e não conseguia, só chorava. E hoje, depois de 20 anos, você voltou lá onde você viveu a sua infância, sua adolescência, sua vida inteira. Aí você olhou aquilo dizendo, Deus lembra de mim, né? Eu voltei lá depois de 20 anos, né? Passei ali em lugares que eu vivi, minha infância, onde eu cresci. E dei graças a Deus. Eu louvei a Deus por Ele ter me chamado, me escolhido. Então Deus lembra? Lembra. Deus se lembra sim. Lembrou de mim. Assim como Deus se lembrou, você se lembrou de algumas pessoas, não foi? Sim, me lembrei de algumas pessoas. E aí? Graças a Deus, o Espírito Santo proporcionou estar visitando elas, conversando com elas. E foi muito proveitoso. Foi muito proveitoso que elas também entenderam que Deus se lembrou delas. Aleluia! Então as pessoas são levadas a pensar que Deus não lembra delas. Porque em certo lugar testificou alguém. Como pode? Leia, verso 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo... Isso está tanto no livro de Jó como em Salmos, tá? Porque lá o homem na antiga aliança falava assim, nossa, Deus lembrou de mim. A quem atentarei, diz o Senhor, para o pobre e humilde, que tira o homem do charco, do lodo, da lama, que tira do monturo. O cara tá lá no monturo, ele fala, meu Deus, mas Deus lembra de mim aqui no monturo. Não está escrito isso? Tá. Quem é como o Senhor que tira o homem? Do monturo. Sabe o que é o monturo? Tudo que é lixo, tudo que é resto, tudo que não serve você joga lá pro terreiro, né? E faz aquele e taca fogo, é o monturo. E o homem estava lá no monturo. E Deus lembrou de quem? Do homem. Lembrou dele. Então Deus lembra sim. Porque Deus lembrou de cada um de nós. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Deus visitou a gente? Visitou. Deus visitou o ser humano?
visitou, ele saiu da sua morada. Isso se chama Natal, Deus lembrando do homem. O Natal é Deus lembrando do ser humano. E ele veio visitar o ser humano. O que os homens não puderam fazer, homens de Deus. Os que os anjos não puderam fazer, os anjos de Deus. O que a lei não aperfeiçoou. O que ninguém pôde fazer. Nem profetas, sábios ou heróis. Ninguém. Nem políticos. Aí Deus veio nos visitar numa manjedoura. Ele se lembrou. Ele não só lembrou como ele veio. Você gosta de visita? Sim, O que Deus vem fazer com a sua vida? me visitar. E o Espírito Santo visita você até hoje. A presença real do Espírito Santo falando no seu coração é Deus te visitando. É Deus lembrando de você. É feito criança com panetone, um chocotone nessa época. Eita delícia. Chega a se lambuzar, não é verdade? Porque é Deus cuidando. Lê de novo esse texto, ele é tão lindo, é tão maravilhoso esse texto. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo... Pausa, você já viu por que não falou o rei Davi? Sabe por quê? Salomão, Jezabel, vou falar dos bons e dos ruins, Caim, Abel. Porque não é quem falou, é a mensagem. É Deus que por esse alguém falou. Por isso que diz testificou, confirmou, testificou, está confirmado. Que Deus me ama, Deus lembra de mim. Esse alguém que testificou é o próprio Espírito de Deus, através de alguém. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ele se lembrou de você, fofinho? Lembrou, graças a Deus. E o filho? Ou o filho do homem para que o visites? Ele te visitou, Pet? Visitou. Lá no charco do lodo, no monturo? No monturo. Você, sua mulher, seu filho, eu, nós todos. Todos. Nós é assim que nós éramos uma igreja do monturo. Comunidade evangélica Toro Monturo. Venha pro monturo você também. Então nós éramos do monturo e saímos No do monturo. monturo. Cada um por causa das suas próprias iniquidades. Não vai atribuir sua iniquidade, não dá uma de Adão, não. Não joga a culpa na mulher, não. A mulher é uma bênção. O problema é a serpente que a mulher ficou ouvindo. Não joga a culpa na mulher, não. E não joga a culpa na serpente, não. Então somente reconheça. É para reconhecer a iniquidade da serpente? Não. É para reconhecer a iniquidade da Eva? Não. Reconhece a tua. Igual ao versículo 2, né? Que o senhor já explicou. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Um pouco. E Deus gostou desse pouco. Esse pouquinho. Esse restinho. Um pouco. Eita, pouco abençoado, hein? Olha lá. De glória e de honra o coroaste. Peraí, coroou os anjos ou coroou aquele que era não lembrado? Não visitado? Lembrado. Claro que Deus lembrou da gente. Claro que Ele visitou a gente, embora não éramos visitados. Agora Ele nos coroou. Ué, mas coroando Jesus. Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E Jesus nos deu a coroa de glória lá no céu reservado. Agora presta atenção, isso é para a eternidade, gente. É uma coroa eterna. Olha que coroa bonita o Pelé teve, não é verdade? Olha que coroa bonita os grandes artistas e heróis bravos tiveram, não é verdade? Eles morreram e a coroa ficou uma coroa que a traça ferrugem corrói. Mas a nossa coroa está nos céus. É uma coroa eterna. Essa é de Jesus. De glória e honra o coroaste. De glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Deus pegou o homem. Tudo ele falou, haja luz, haja isso. Mas lá o homem ele foi lá com as mãos. Ele usou as mãos dele. Por sua palavra, usando suas mãos, ele fez o ser humano. Você pega filho com o quê? Com as mãos. Não é com as mãos? Sim. Com as mãos. Deus tratou o ser humano como um filho. Embora filho é só a partir de Jesus, mas Deus sempre amou os homens como filho. O homem está na palma das mãos de Deus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Olha, Jesus Cristo, ele se rebaixou. Como Deus se fez menor que os anjos. Como menor que os anjos, isto é, homem,
se fez desprezado e rejeitado, se fez servo. E como servo, no Salmo 22, ele diz, eu sou verme e não homem. Opróbrio de todos, isto é, enojado, rejeitado de todos. Jesus é o enojado. Você que se sente enojada, você que se sente um lixo, você que se sente um opróbrio, uma vergonha, merecendo ou não. É exatamente isso que Jesus Cristo sentiu. E a gente sente um nojo da nossa vida, uma vergonha da nossa vida, uma rejeição. Quando fazemos o que é certo, somos rejeitados. Jesus sentiu bilhões de nojo, bilhões de rejeição, bilhões de desprezo. Ninguém poderia fazer o que só Jesus fez. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Paixão? Da morte. Eita, paixão boa! Você quer essa paixão na sua vida? A paixão de Cristo. A paixão de Jesus é essa, é a morte. Eu vou até o fim com a cruz. Eu vou ficar nesse caminho, porque eu sou o caminho. Aconteça o que acontecer, Nunca saia do caminho. jamais, nunca saia do caminho. A sua paixão tem que ser pelo caminho. Tá apaixonado, Thiago? Tô. Por quem? Pelo caminho. Tá apaixonado, Pets? Tô. Por quem? Pelo caminho. Fofinho, você tá apaixonado? Por quem? Pelo caminho. João? Tô pelo caminho. Ô, Manuel, você que é um jovem solteiro, você tá apaixonado? Pelo caminho. Rafa, pra encerrar, você tá apaixonado? Tô apaixonado pelo caminho. Meu amigo, a nossa paixão é a mesma de Jesus, permanecer no caminho. Vamos encerrar. Por causa da paixão da morte. Ah, a paixão de morrer para o pecado, morrer para o mundo. Quando o pecado vai cessando, a graça vai superabundando, a alegria é restituída. Passa a viver uma vida sem pecado você vai ver. Passa a viver uma vida sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem inveja. Para de murmurar, de reclamar, de xingar, de ofender. Para de tratar as pessoas do jeito que elas merecem. Para de ser vingativo. Você vai ver como sua vida vai ser luz. Para de pecar que você vai ver. O Espírito Santo lá do alto vai falar. Deus vai falar. Filho, olha lá, tem alguém que está parando de pecar igualzinho você, não pecou. Eu vou enviar para ele o que eu enviei para você. O Espírito do alto. O Espírito de amor. O Espírito Santo da verdade. Para de pecar que você vai ver. Fala para Deus, eu vou parar de pecar. Hoje a minha paixão vai ser qual? A paixão de Cristo. Qual paixão que você quer na sua vida, hein? De Cristo. Hã? A gente tem tantas paixões, ira, inveja, ciúmes, paixão por uma pessoa amada. Nenhuma paixão é melhor do que a paixão De Cristo. Essa não é destrutiva. Só destrói o pecado. Essa é a única paixão que não destrói você. Gula é paixão, você sabia? Sim. Fofinho, você tinha essa paixão? Como é que era a sua vida? Fofinho era um homem extremamente apaixonado. Estou apaixonado e a gula é tão grande. Você era apaixonado, Fofinho? Eu era, tio. Pelo quê? Eu era pelo futebol, pelo videogame, por comer, por tudo. E era gostoso comer, Fofinho? Era gostoso, eu só gostava das coisas muito calóricas, né? Então, E a paixão pelo futebol, os videogames? Você tinha paixão pelos videogames? tinha por futebol. Teve uma vez que eu tava tão apaixonado ali, envolvido naquela paixão, que eu saí da igreja e fui no estádio. E aí? Acabou o culto do Espírito Santo, eu fui lá. Aí vi que não... Você trocou uma paixão Pela outra. pela outra Aí paixão? quando eu cheguei lá, que eu vi como era, tudo de longe, falei, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Na terra da ilusão. Na terra da ilusão, não tinha nem replay, não tinha nada. Lá longe os jogadores. Lá, não é igual na televisão. As pessoas querem ser igual na televisão? Acho que é igual na televisão, mas... Doce ilusão, né? O vampiro te mordeu mesmo e você ficou vampirado. Eu falei, e agora pra me confessar isso aqui, meu? Que eu saí da igreja pra ir no estádio. Mas nós temos um sumo sacerdote idôneo e compassivo. Ele é perdoador, ele não é vingador, não. Paixão arrebenta com o homem, né? Quantos quilos já perdeu aí quando abandonou a paixão? Graças a Deus, 22, tio. Aí, que coisa. Vamos encerrar? Encerra, por favor. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Nós não precisamos da morte eterna. Jesus já provou o inferno, a morte eterna por nós. Embora
Só o fofinho pegar no microfone, você viu? Arapuá encostou aqui do lado, velho. Você percebeu? Vi. Você percebeu? Quem encostou aqui? Arapuá. É só ele chegar, nós tomamos 1 hora pregando, né? Arapuá chegou. Não vai saindo pra lá, Arapuá. Vou tirar essa Arapuá. Jesus. Continua. É a paixão da Arapuá, tá rondando aí. Porque convinha que aquele para quem O que acontece, gente? Eu tô lendo a Bíblia aqui, pregando, e apareceu um enxame de Arapuá aqui, né, Thiago? Foi, verdade. Pra cima de mim. Teve que fazer. Pra cima de ninguém, não. Pra trás de mim, Arapuá. Continue. Pra você que não sabe, Arapuá é uma abelha. Que ela não tem hábitos higiênicos. Ao invés de ela extrair o néctar das plantas, ela vai lá nos resíduos fecais extrair açúcares dos resíduos fecais para fazer aquele mel amargo. É o doce amargo da Arapuá. É uma abelha, aquela que enrola no cabelo, na orelha, fica na orelha do cara e não sai mais, né? Que já teve Arapuá no seu ouvido? Já. Como que é Arapuá no ouvido? Fala aí. Ah, é ruim demais. Agarra no cabelo, embola, inclusive ela solta Não sai da orelha do cara. Não sai. Fica na orelha do cara. Fica e ela solta um odor horrível, um cheiro ruim demais. Mas não sai da orelha do cara. Não sai não. Cuidado com essa Arapuá na sua orelha, falando no seu ouvido, viu? E solta um fedor? Solta. Ih, Deus me livre das obras da Arapuá. Já chega folgado, já chega fedendo, né? Deixando um rastro, né? Eu não sabia disso não, você sabia que Arapuá fedia? Também não sabia. Isso aí é um homem que conhece de Arapuá. O Fofinho também tá rejeitando elas. No nome de Jesus. Tava aqui, Arapuá me invadiu quando o Fofinho foi falar e disse que o Arapuá fede e disse que o Arapuá não sai do ouvido do peão. Crê em Deus Pai, livrai-me da Arapuá. No nome de Jesus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Consagrasse o príncipe da salvação deles. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Versos 17 e 18, para a gente encerrar. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Continua. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então ele assumiu a condição de eterno sumo sacerdote. Porque até hoje o sacrifício dele é válido. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga ele se lembrou de nós. Fomos sarados. Ele nos visitou. O homem foi amado por Deus. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Por ele ter se lembrado de nós e ter nos visitado, ele sofreu para que tivéssemos perdão. Ainda que fomos feitos um pouco menor que os anjos, ele derramou o seu sangue, derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. O homem não era nada assim para as trevas, mas amado por Deus. Jesus, ele tanto se lembrou que ele se deu por nós. Pão da vida. Ele teve estima por cada um de nós. Jesus,
luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos. Levante as suas mãos e diga: rio que brota do trono de Deus, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Graças te damos, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor e toda gratidão, todas as ações de graças. Ainda que o Senhor fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, o Senhor levou sobre si a iniquidade de todos nós e nos pede, Senhor, e nos ensina para sermos seguidores do caminho. E aconteça o que acontecer, jamais nós queremos deixar o caminho. Mas por nós não conseguiremos, Senhor. Eu sei que a sua palavra é a verdade, o entendimento é a verdade, o evangelho é a verdade. Mas sem o Espírito Santo, Senhor, para onde iremos nós do teu Espírito? Para onde ocultarmos da sua face? De certo, as trevas nos encobririam e nos arrastariam ao abismo sem fim eterno. Por isso nós estendemos as mãos cansadas e te pedimos, nos ajuda a fortalecer os joelhos vacilantes, para que sejam firmes, e fazemos veredas direitas para os nossos pés, para que ninguém se desvie e os que se desviaram sejam inteiramente sarados, livres de toda mágoa, rancor, ódio. Eu creio, Senhor. Eu creio que viveremos em novidade de vida, se abandonarmos o pecado que tão de perto nos rodeia, se nos desembaraçarmos das coisas que nos prendem ao pecado e ao mundo. Senhor, nós queremos viver em novidade de espírito, em novidade de vida. Foi um período que chamam de natalino, que o Verbo encarnou-se no ventre da Virgem. Nasceu, morreu, sofreu por nós, e nós te agradecemos por isso. Pai, perdoa-nos. Levantai-nos, coloque-nos de novo ao caminho. Ajuda-nos, Senhor, a andar em amor, como o Senhor nos amou. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e a bendita comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os que creem. E o Filho de Deus, a semente da eternidade, possa estar em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.